precisa mesmo, né? É. Então eu dou uma vez Mas por isso é dia. sempre bom, né? Aí, acho que é. Eu vim aqui pra ver se você consegue falar sobre minha avó, que ninguém conseguiu falar, não achei nada sobre ela. E queria saber se você pode falar alguma coisa sobre ela. Ofélia, minha irmã e sua bisavó trabalhavam para uma família importante de sobrenome Bolívar, no centro da cidade. Família de nome conceituado, gente importante, barão do café. Senhor Bolívar era importante na política e nos negócios. Ofélia trabalhava na casa de Marina Bolívar. Casou-se com Marcelo, um doutor da cidade do Rio de Janeiro que veio trabalhar na Santa Casa. Cientista, trabalhava na Santa Casa em pesquisa de doenças contagiosas. Reputação impecável e que nada poderia manchar o nome da família. Ofélia, negra de 16 anos, era de linda aparência, sonhadora, alegre, curiosa, empregada da família desde mamãe. Nós éramos dessas escravas que foram alforriadas. Eu trabalhava para uma família e Ofélia para essa família que vou te contar. Ofélia estava sempre ocupada nos afazeres da casa dos Bolívares. Era apaixonada por palavras. Vivia recitando versos, não escondia de ninguém a vontade de aprender a ler e a escrever. Escondida, folheava os livros da biblioteca, curiosa pelas palavras e tudo o que pudesse ler. Não, por enquanto não. Se precisar, a gente te avisa, viu? Tá bom. Muito obrigado, Obrigado. Tchê. Tchau. Tchau. Vai embora. Uma tarde, Dr. Marcelo, ao chegar em casa, surpreende Ofélia tentando ler uma embalagem de farinha enquanto fazia bolo. Olha, me diz uma coisa. O que você está fazendo? Eu estou fazendo um bolo. Um bolo. E me diga outra coisa, então, se faz um bolo assim, olhando desse jeito para a embalagem? Sim, É? é. Aliás, você está tentando ler, não tá? Eu tô. Sabia. Posso te ajudar? Pode. Olha, tá vendo essas palavras aqui, ó? Isso significa... Vou falar com você, ó. Essa aqui é a letrinha A. Ofélia se constrange. Marcelo deu um sorriso carinhoso e ela começou aqueles dias um diário que guardava os recortes das embalagens, textos, figuras. Tudo que ela aprendia a ler e a escrever, ela colecionava entre as páginas desse diário. Só ver esse bolo, hein? Ler e escrever não eram para pobres, escravo, ainda mais negra e mulher. Mas Dr. Marcelo, vendo aquele desejo, começou como de brincadeira a explicar as primeiras palavras. Ofélia, com sua felicidade, abre um sorriso honesto e irradia o lugar. Desperta no Dr. Marcelo uma admiração por Ofélia. Passavam várias horas na cozinha e o Dr. Marcelo provocava situações para vê-la sorrir sempre. Da cozinha,
passam a se provocar por todos os ambientes da casa. Isso começou a acontecer às escondidas. Tudo naquela época era proibido se tratando de negros. Uma amizade? Admiração? Não fica só nisso. Eles se apaixonam. Mas como esconder um amor desses? Ofélia ficava esperando o Dr. Marcelo chegar em casa mais que a própria esposa e corria ao toque da porta com aquele sorriso no rosto. Dr. Marcelo, às vezes, só cumprimentava Ofélia e ia para o quarto da esposa, que nem sempre passava bem. Ofélia sofria com a indiferença de Marcelo. Ofélia, sozinha, muitas vezes chorava pelos cantos da casa. Culpava-se, condenava aquela loucura. Só as paredes testemunhavam sua dor. Começam a se envolver, uma paixão proibida. Passam os dias e Ofélia fica grávida e revela para Dr. Marcelo. Eu tô grávida. Ameaçado pela família e pela igreja, eles precisam acabar com aquela situação antes que venha a abalar a reputação da família. Ofélia foi morar num casebre, viver da costura. Nossa família também abandonou Ofélia por vergonha. Eu também fiz isso. Nossa família também era daquelas famílias puritanas, preconceituosas. O caso tinha que ser esquecido como se não existisse. Lembro-me quando soubemos do caso. Foi como uma bomba que caiu sobre nós. Foi isso que aconteceu. Todos abandonaram Ofélia, a própria sorte. Por isso tem esse buraco na história da família. Foi um erro. Ofélia sempre manteve o diário onde aprender a ler e a escrever. Nesse diário ela anotava tudo. Desconfiamos que Ofélia guardasse na máquina de costura, onde passou o maior tempo de sua vida. Se você encontrar, vai descobrir verdadeiramente o que aconteceu. E isso envolve você, que é descendente dessa história.
Como podemos falar desse lugar, dessa cidade? Começo dizendo que eu não sou um bom escritor, mas diante das histórias desse lugar, não tem como não ser um bom contador de histórias. Também não sou um bom fotógrafo, mas os ambientes, suas paisagens, sua luz, sua arquitetura, os seus lugares maravilhosos, por isso fica fácil fazer poesia com imagens. Aprendemos na escola que Jaú é terra onde passaram os bandeirantes, o peixe Jaú, mas o que fez esse povo se fixar aqui foi a terra roxa, terra fértil, onde plantando tudo dá, como diziam os antigos. Aprendemos na escola, nas aulas de história, desde cedo. Cidade nascida dia 15 de agosto de 1853, quando a família de Bento Manuel, capitão José Ribeiro de Camargo, tenente Manuel Joaquim Lopes e Gomes Botão fixaram aqui um povoado. O que se sabe que com o tempo e por conta dessa terra fértil, essa gente se tornou um dos principais produtores de café do estado de São Paulo e do país. Foi nessa época que o município se destacou e se consolidou no estado. Logo depois veio a Estrada de Ferro, a Companhia Paulista de Estradas de Ferro, e com isso o pensamento do progresso. Jaú se tornou um rico produtor de café, um tempo de glória, a capital da Terra Roxa, como era conhecida. Exportava café para o mundo todo. O progresso era inevitável. O modernismo era novidade no Rio de Janeiro, São Paulo e outras cidades por esse Brasil afora. Influência da Europa, principalmente da França e da Itália, e o dinheiro circulava a rodo na cidade. Para se ter uma ideia do que estava acontecendo, Jaú era um dos únicos municípios do estado de São Paulo que tinha calçamento urbano em suas praças. E não ficou só nisso. Criou-se uma aspiração à modernidade, e o dinheiro abundante que circulava no mercado logo fez com que surgissem suas construções suntuosas. A prosperidade era visível. O café mudou a paisagem urbana. Jaú acumularia um expressivo patrimônio arquitetônico, uma mistura de estilos. Foi nessa época que foram construídos os principais edifícios que perduram até hoje em nossa cidade. Uma beleza. Se escrever um mergulho em nossa memória, está aí um celeiro de histórias para contar. O que deve ter acontecido para esses mais de 400 prédios estarem onde estão? Quantas histórias passaram por aqui? Os jornais da época deixaram muitos desses relatos, fragmentos registrados. Quando voltamos no tempo, não fazia ideia, até que naquele dia, um trabalho de escola como qualquer outro. Isso é o que eu pensava. Um tema sem muitas pretensões. A árvore genealógica. Um projeto de escola como qualquer outro, quem iria imaginar? Esbarramos numa história que ia mudar as nossas vidas de um jeito ou de outro. Em pensar que muitas dessas histórias que passaram por aqui, como essa mudança de modernidade, deve ter trazido muitos conflitos, gerado muitos dramas. O que se passou nesses prédios, nessas casas, nesses palacetes? Sabemos que foi uma época de conflitos, preconceitos. Foi nessa época que aconteceu um apartheid de negros e sertanejos. Os negros eram pessoas privadas de tudo, não só de usar o calçamento, mas lugares em que brancos frequentavam, negro não podia pisar. Esses pobres foram empurrados para a periferia para dar lugar às construções. Quem iria imaginar que eu, como professor de história acadêmico que tinha conhecimento dessa cidade só de livros, jornais, de ouvir falar, contos populares, nunca me passou pela cabeça que iria ter contato de uma maneira visceral com uma história acontecida na época. Uma história que transcendeu gerações. Eventos tão importantes, descobertas, revelações, compreensões de uma época para ter um desfecho surpreendente do meu colo. Parece que foi ontem. Não, ninguém imaginava. Não só eu, mas os alunos, os coordenadores, a diretora. Quando Murano encontrou aquele diário naquela máquina de costura, tudo parecia uma ilusão distante. Mas o diário de Ofélia veio para trazer mais reflexões para todos nós. Vou começar de onde conheci Murano, um aluno meu que morava na zona rural e vinha para a escola de ônibus que transportava boias frias. Era em meio à poeira vermelha levantada por rodas de caminhões, à beira da estrada, atravessada pela luz da manhã. Um ponto com algumas pessoas que esperavam o ônibus atrasado.
Pessoas comuns, peculiar daquele bairro, sem asfalto. Trabalhadores com suas marmitas, a senhorinha que ia fazer a consulta no INSS, a dona Maria que vai levar a galinha para a tia, o rádio de pilhas com canções da manhã, janelas emperradas. Não deixa escolha. São tingidos de vermelho pela poeira. Na escola, seus amigos começam a chegar à praça. Os alunos começavam a entrar e o ritmo de sonoridade algazarra por um tempo. Depois, o som em perspectiva nos corredores. Os alunos e professores na sala de aula. Certo. E aí, Matheus? Bom dia aí pra todo mundo. A gente vai voltar a estudar história aí, né, gente? E a nossa atenção, por favor, olha, Matheus. Você mais uma vez atrasado? Senta no lugar. Pô, gente. Vamos lá, pessoal. Temos lugar. Olha aí, né? E a gente vai partir da história da nossa vida, da nossa família, certo? Para isso a gente vai construir árvores genealógicas. Desculpa, professor. Árvore genealógica. Alguém sabe o que é uma árvore genealógica? Não, sim. Sim? O que é uma árvore genealógica? Hoje a gente vai começar a atividade e ao longo do bimestre vocês vão ficar fazendo sim, mas não durante a aula. A árvore genealógica. Por exemplo, se eu for construir a minha árvore genealógica, eu parto de mim, Gustavo. Lembrando que o prêmio para o melhor trabalho, né, pessoal? A pessoa que fizer o trabalho mais completo, mais criativo, envolvendo toda a cultura da família, né? As músicas que eles ouviam, a religião. O prêmio é uma viagem para o Rio de Janeiro. Matheus era do grupo de Murano, tem 16 anos, inteligente, culto, fã de Kafka
tem hora que sai da realidade por conta da literatura. É o amigo mais chegado do Murano. Murano gosta de uma garota chamada Nélia, 16 anos. Cabelos pretos, toda insinuada, linda e descontraída, mas que é do grupo rival. Murano fica enciumado ao ver Nélia de papo entusiasmado com Henry. Mateus chama a atenção de Murano e fala da escolha do seu grupo para fazer a árvore genealógica. Escolhemos você. Mateus argumentou que Murano tem a história mais interessante. Sua história, desde a escravatura, deve ser diferente, e achou um tema para o trabalho: os escravos que construíram o progresso dessa cidade. Da outra panelinha, ou seja, outro grupo, a história de Henry vai envolver patrimônio histórico e a contribuição da família na construção da cidade moderna, já que seu nome remetia aos políticos importantes e ricos do passado. Por aqueles dias, a equipe de Murano foram à minha sala para mais explicações. O que eu podia falar? Falei da cultura popular, da família e mencionei o que me ocorreu na hora. Bom, na minha opinião, Murano, o principal que vocês devem se ater aí a pesquisar são os costumes da família, a cultura, né? O que eles gostavam de ouvir, de se alimentar. Tudo isso enriquece o trabalho de vocês e é onde vocês vão pesquisar a história do trabalho mesmo. Ok, não se esqueçam de trabalhar em PowerPoint, viu, gente? Tá, beleza. Ok, imagina, tchau, gente. Murano, quando chegou em casa, a primeira coisa que fez foi procurar nas gavetas os documentos e fotos da família. Ele não demorou muito para perceber que tinha alguma coisa errada. Não pode ser só isso. Está faltando uma parte da história. Ô mãe, Oi. eu precisei de uma ajuda ali no trabalho ali. De árvore genealógica, eu não tô conseguindo achar uma parte. Isso aqui, ó. Deixa eu ver. Ó. Essa aqui, ó. Rostinho, esse. Não sei quem é. Não conheço. Não? Não. Mas não tem como, mãe. Se... Tem. Não, eu não conheço. Essas coisas são da sua avó. Pergunta pra ela que ela deve saber quem é. Mas tem um buraco na história. Como... Eu já disse que eu não sei quem é essa pessoa. Eu não conheço. Pergunta pra sua avó. Tá bom. E não foi diferente com o Henry. Chegando na sua casa, ele foi direto nas gavetas, procurar por sua história. E para sua surpresa, estava faltando um pedaço da sua história. Perguntou para a mãe. Sua mãe lhe diz que a única coisa que vai encontrar é sobre a bancarrota do café e a falência da família. Henry pergunta: como assim? Não tem mais nada aqui? A mãe de Henry transfere a responsabilidade para a tia Verônica. A tia Verônica tinha ficado responsável pela documentação da família, ou seja, com a organização da papelada envolvendo a falência da família depois da decadência do café, o que aconteceu com muitas famílias da região naquela época.
Só que minha bisavó, que for de mãe, O meu já tá pronto. vai, Tá cara. faltando, não. Por que não vai? Vai. Vai lá, tem que ir pra Regina. A gente vai no museu. Não, cara. A gente podia perguntar pro Gustavo. Você não pediu ajuda da sua avó? Você foi lá pra quê, querido? Ela não quis falar. Ah, ela não quis falar. Então vamos pedir pra sua avó hoje. Vou ter que pesquisar. Mas ela não vai conseguir terminar o trabalho. Ah, a gente pergunta. Você é super fácil. A gente vai na casa dela, ela começa Sem os avós não dá pra entregar o trabalho. a gente pode ir no museu também, conversar com o Perguntar pro professor também, pedir ajuda pra ele. A minha antepassada lá, ela se envolveu com um médico. E esse médico, ela trabalhava na casa dele. Daí o médico começou a ensinar ela a ler e escrever, que era o sonho dela. Daí depois o que aconteceu? Eles se envolveram mais e acabaram tendo um filho. Não, a mina lá A Ofélia. engravidou do cara? É. Daí o que aconteceu? Ela teve que sair da casa e essa história se perdeu, acabou se perdendo nesse ponto. O que a gente tem que fazer, cara? A gente tem que pegar e achar as coisas dela. Pelo menos a máquina, o diário. Não, beleza, entendi. Entendeu? Sim, mas como a gente vai achar isso? Tem um museu também, tem que conversar com o Júlio. Ele falou que ajudava a gente, com questão de documentos, essas coisas, a gente consegue achar. É, o caminho é falar com esse pessoal. Se a gente achar esse diário, as coisas dela, a gente já comprova a nossa história e já fecha a nossa história e fica tudo limpo. É, porque ela vai estar escrito tudo aquilo Cara, que a gente olha- não sabe até agora. Cara, essa história é a história. É a nossa mina é o nosso diamante, mano. Na sua árvore? É. Senta aí, gente, vamos conversar. Qual é o problema de fazer o trabalho? Conseguiu pesquisar? Dá dificuldade em achar uma parte da história. Daí... Mas você pesquisou, você perguntou pros parentes? Oi, Então. gente. Oi. Já contou pra ele? Aham. Tô começando agora. E ela começou a contar uma história da minha bisavó que se envolveu com o médico. Que naquela época era um absurdo. Uma negrinha, com uma pessoa branca, ainda mais um médico. Uma família, com Nova Bolivar. E eles se apaixonaram. Só que era um amor proibido, né? Eles tiveram um filho. Só que não se acha nada sobre eles. Certo, mas e essa criança? É da sua família? Esse buraco? É, tá na minha família. Isso que eu não sei, não consigo achar nada sobre esse médico. Então, minha avó também falou pra nós que ela tinha uma máquina de costura. Podia estar lá, Sim. porque acho que era o único móvel que ela tinha assim mais importante. Olha, Murano, acho que eu sei quem pode te ajudar. O Júlio é um historiador da nossa cidade e trabalha no museu. Aham. E eu já, visitando o museu algumas vezes, já vi algumas peças antigas, guarda-roupa, máquinas de costura. Talvez alguma coisa ele possa também te informar sobre a época, né? Passa lá e conversa com ele. Entendi. Ele sabe tudo sobre essa época pós-escravidão, né? Sobre a época do café na nossa cidade. Tchau, tchau, gente. Valeu. Até mais. Oi, tudo bem? Entrem, por favor. Entrem, fiquem à vontade. Então, tia Verônica, nós viemos aqui porque nós estamos precisando de uma ajudinha da senhora. É sobre a árvore genealógica. E a gente escolheu a sua família. Puxa, Que é uma coisa família boa. muito influente aqui na cidade, Muito né? obrigada. Aí nós escolhemos, só que nós não estamos conseguindo informações, sabe? Parece que sumiu uma parte da história e nós não conseguimos encontrar, sabe? Não conseguiu encontrar nada, sabe? Nós não encontramos, e o Henry falou que você tinha guardado os documentos, eu não sei se é verdade. Foi você que guardou.
sim, eu fiquei com alguns documentos, aliás, com a maioria dos documentos, sim. É importante, gente, pro trabalho, sabe? Saber isso. Não precisa nem mostrar os documentos, só conta um pouquinho do seu avô, quem era ele, o que ele fazia, pra clarear um pouco essa parte que tá faltando. Vocês não querem tomar um cafezinho antes? Não, obrigada. Nós queremos saber sobre isso mesmo. Só falta isso pra terminar o trabalho, assim, sabe? É que são histórias... Pra que ficar mexendo nessas histórias, né? Isso é algo tão simples, é só pra contar um pouquinho sobre o avô da senhora. É que meu avô... Não, não sou eu que vou ficar mexendo nessas histórias. Mas por que, tia Verônica? Não. Eu não vou mexer nessas histórias. Mas por que você não pode falar sobre essa história? Há coisas que a gente não deve mexer, por favor. Mas por que é tão obscuro nesse passado que não pode ser esclarecido? Algumas coisas a gente não deve mexer, por favor. Pro Henry você contaria? Eu não vou falar mais Mas sobre por que esse não? assunto. Por favor.Esse passado precisa ser esclarecido, não pode ficar esse buraco negro. Não, eu não quero mais saber sobre isso. Gente, Não vou Ninguém falar quer mais. contar essa história. Por favor, eu não vou mais falar sobre isso. Não quero mais falar sobre isso. Eu não vou falar. Mas o que vai acontecer Eu não se vou você falar mais contar? sobre isso. Vai ficar pra sempre com esse buraco negro? Não. Na É história? melhor vocês irem embora. Mas, tia Verônica... Por favor. Elas foram no teatro fazer o trabalho. Trabalho. Mas viu, quem que mandou vocês irem na casa da minha tia falar com ela sobre o assunto? Não sei, elas quiseram, irmão. Você foi junto? Ah, eu fui porque ela chamou. Mas eu tinha falado que não era pra ir, cara. Ah, mas... Ricardo. Oba. Bem. E aí, vamos ver o combinado lá sobre o trabalho? Até trouxe isso aqui pra ficar de arquivo pra vocês, vocês vão vendo o que é interessante. Tudo bem. A arquitetura predominante aqui é o ecletismo, que vem do café, no caso da riqueza maior do estado de São Paulo. E conforme o tempo vai passando, o detalhamento vai aumentando, até chegar nos anos 20. Entendi. Mas viu, e se eu quisesse pesquisar sobre uma família específica que morou em um desses patrimônios? Onde eu encontraria esses documentos? Lá no arquivo histórico do Museu Municipal, do nome da família ou do construtor, a gente tem os livros lá no arquivo municipal, o arquivo histórico, que é da década de 1914 até 1950. Então o índice é sempre pelo nome de quem construiu, para a gente poder achar. E tem o ano aproximado da construção. E tem no caso aqui desse livro, por exemplo, ele retrata a moradia do João Ribeiro de Barros, por exemplo. É uma casa que infelizmente não existe mais, mas tem um arquivo desse. Mas a maneira correta de se procurar é no arquivo pelo nome do construtor. Tem imóveis que fizeram parte da história, por exemplo, a casa do Edgar Ferraz, a gente sabe que ele morou lá, a casa do Constantino Fraga, a casa do Osório Ribeiro, como foram personagens, no caso, ligados à política, a casa que infelizmente foi demolida do João Ribeiro de Barros. Então são referências porque as pessoas tinham uma projeção na sociedade maior do que as demais. Não, Dona e Júlia. Jesus aí, doutor. Florzinha de crepúsculo. Eu sabia Começa a arrancar dessa, viu? as entranhas. Mas que filme Por foi? gente que é ali. Foi, velho. Lógico
Lógico que Por que vocês não ficaram? A Nélia, cara. Velho, você não sei que ele não consegue esquecer a guria. Vai lá e fala com ela. Passado, cara. É difícil. Não sei o que acontece comigo. Como você conheceu ela? Tava na biblioteca e peguei ela ali no Pirandello. Putz, Pirandello. Pirandello, cara. Teatro. Eu gosto muito de teatro. Esse que tava falando pra você, errou. Vê se você consegue. Ele emperrou o zíper. Vê se você consegue tirar pra mim, Valkyria. Não, eu quero tocar ele. Vê se você consegue. Ô menina, você é louca. Para lá fora. Não, Para! Mata ela! Não! Para! Você, rapaz, tá pensando o quê? Gente! Me solta, para! Sai! Sai! Briga! Sai! Briga! Para! Lucas! Sai! Você! Sai! Sai! Louca! Não, calma! Vou matar você, rapaz! Cala sua boca, vem! Sobrou aqui, amor! Vai ver só! Para! Você vai matar! Pensando que esse é dono do mundo ou restart? Ele de novo! Você também, sua poxa! Tá na vista! Tá na sua! Tá na sua não! Segura tua amiga, prende ela aí! Não, louca! Não responde, você já tá Sem fudido. internamento! Pensando o quê, cara? Olha a menina pra mim. Nossa! Se a gente vai matar ele vai ver só! Muito bem. Pode parar, que agora não quero continuação de briga. Agora, por que é que vocês vieram aqui? Eu nem preciso perguntar, né? Por que a inspetora de alunos trouxe vocês? Não, né? Vocês se mataram, tiraram sangue um do outro no intervalo. No entanto, estão próximos aí, né? Que briga é essa? Então, Dona, tipo, o professor Gustavo passou um trabalho sobre a árvore genealógica. Não é tão difícil o trabalho, mas... Tio, vai ser Tá, calma. Ele não sabe explicar. É um trabalho que o professor passou. É fácil. Mas a gente tá todo mundo nervoso. Nervoso? Por quê? Porque ninguém consegue encontrar. Porque se você é playboy, você não consegue fazer nada. Fica quieto. É o seguinte, tem uma parte na minha história que tava meio desfocada. E daí eu tava nervoso por causa disso, porque eu não conseguia achar essa parte. Quanto ao conteúdo do trabalho, eu não posso interferir. E essa é uma questão do professor. Vocês vão conversar com ele, né? Educadamente. Agora, a respeito desse comportamento indevido, isso é comigo. Vocês conhecem todo o nosso plano de trabalho na escola. Vocês sabem que todos nós estamos batalhando para que os nossos conflitos sejam resolvidos no diálogo. E de repente, 2 rapazes vêm até a minha sala, são trazidos à minha sala, porque se bateram. Então tá, e o diálogo, onde ficou? É por isso que ficou tão séria essa falta de vocês, tão sério esse comportamento de vocês. Os 2 vão ficar refletindo em casa 3 dias. 3 dias. E só voltam aqui com a mãe ou o responsável. Não precisa chamar a mãe, não. Não, preciso sim. Não precisa. Preciso. Eu juro que eu melhoro. O que aconteceu? Então, seguinte, cara. Olha aqui. Fiquei inteiro. Tá doendo? Calma, gente. Calma, tá doendo. Então, enterrei inteiro, cara. A diretora me deu suspensão. Lindo. A diretora me deu suspensão de 3 dias e ainda vai chamar minha mãe. Só que seguinte, eles também estão com furo na história deles. Tipo, mesmo furo, mesma história, mesma coisa. Tá muito coincidência. Cara, como assim mesmo furo? A família do Henry também tem o mesmo nome daquele médico. Que sua avó falou? Que minha avó falou. Boulevard lá? Isso, Que sua da minha avó avó. O Boulevard lá. Esse carinha aí mesmo. Gente, Cara, mas isso tá é ficando... muita Pera. coincidência. Como? É muita coincidência, cara. Essa história tá ficando muito kafkaniana. Então, a gente podia ir atrás desse parentesco. Como a gente vai checar parentesco?
Podia fazer um teste de DNA, cara. Mas tem teste de DNA, precisa de sangue. Ah, tem. Ah, não Fazer precisa. cabelo. Gente, dá pra Não, fazer. não vou pegar o en... Dá pra fazer com e saliva. puxar o cabelo dele. Também. Como vai pegar saliva? A gente também tá mais um passo adiante deles, porque a gente tem o diário. A gente Eles não achou o vai ter- diário eles não vão ter outra coisa. A gente achou o diário e já era. Exatamente. Olha. Qual o caminho do diário? O professor falou do historiador. É, o Sábio falou do Barbudo. historiador A gente barbudo. acha o historiador, acha o diário e fecha a história. Eles não têm como continuar, mas a gente Cara, fecha. então vamos atrás do diário que a gente fecha isso. Eu achei legal esse conceito do viagem sobre infância que é adolescente. Ferrou tudo. Por quê? Deu tudo errado, merda. Eu, depois de Sai. terminar. O que aconteceu, hein? Onde você tava? Tava na diretoria. E o que resolveu lá, você e um 3 em casa. Nossa. Ele pegou também aquele vândalo. A gente precisa resolver o negócio do trabalho. E eles, como que tá, você O sabe? mesmo problema. E o A trabalho gente deles, precisa eles resolver. já fizeram? Sim, Já sabe? tá empacado. Pô, mas estranho isso daí. Mas a gente vai sair na frente deles. Por quê? Porque a Você gente já vai conseguiu arrumar? sacanear a história. Tá louco? É, eu acho Não. da hora. Você tá louco? Não é, Não vai ó, dar porque certo. pensando bem, a gente não tem É o tempo único de terminar jeito. isso. Tá empacado nisso. Não vai dar tempo de terminar. Não é, Não vai ó, dar porque certo. você acha que, você acha Você que tem o outra Gustavo ideia. vai depois pesquisar pra ver se tá certo. É mais fácil a gente inventar uma história e apresentar. Eles vão descobrir, não vai dar certo. Então Não dê tem como. outra Não vai dar ideia, certo. porque é a única ideia que a gente tem. É a única coisa que eu pensei. É Se eles óbvio tiverem que outra não. ideia, vocês falam. Gente, eles vão descobrir. Ó, se fosse sugerir uma ideia. Eu tenho um amigo escritor, ele é ficcionista, ele trabalha pro Jornal da Cidade. Eu posso falar com ele, ele escreve a história. Pode ser. Então, esse aqui é o trabalho. Dá uma olhada aí e vê o que acha. Ok. E aí, o que você acha? Eu acho que uma semana não dá pra fazer. É um trabalho extenso. É coisa de um mês e meio. Me desculpe, mas não dá. Até 2 tem como. E aí? Em 2 semanas eu consigo fazer. Só tem o porém. Pagar o dobro. Trabalhar à noite. Não importa, a gente paga o quanto for, mas eu preciso de trabalho que seja de qualidade. E que Não. seja no prazo. Então você me traz aqui em 2 semanas. Em 2 semanas. Você volta aqui? Então Sure. tá bom. Acho que aqui embaixo ele não tá. Júlio? 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 Oi? Prazer, eu sou o Murano, lá da escola do Magalhães. Conversou com sim. o Ponte. Sim. Então, a gente tá precisando de uma ajuda no nosso trabalho de história. É sobre árvore genealógica. Queria saber se vocês tinham algumas informações. Sabe o nome? Bolívar. Bolívar? É.
Bom, tem que ser um pouquinho mais específico. Que tipo de informação? Senta, senta. Minha avó contou uma história sobre envolvimento, mas não achamos nada. Nenhum documento, nada. Ah, sim. O nome da família é Bolívar. Nessa época, começou a bancarrota do café. Ou seja, todas as famílias começaram... As famílias ricas que trabalhavam com café começaram a ter uma decadência no lucro. Também houve a ascensão do modernismo, queriam limpar a cidade de qualquer possível doença, porque estava acontecendo um problema sério na época. Estavam matando vários animais de rua, etc. Um monte de informação, por causa desse alvoroço todo, foi perdida. A gente tem um pressuposto, a profissão dele. A sua avó mencionou. Verdade. Comentou que era... Ele era um médico. Pesquisador. E nessa época não tinha parece que a profusão de pesquisas ocorrendo por aí. Qual que era o ponto? A Santa Casa era alguma coisa de pesquisas, não era? Sim, era um centro de pesquisa médica. E ele provavelmente trabalhava lá. Sendo que neste Ele era lugar... pesquisador? Ele era a gente médico. não sabe, ele era médico, Ele era isso a gente tem médico. certeza. Mas Ele ele trabalhava veio na Santa pra Casa. Jão. Mas ele já veio Mas pra cá provavelmente mas- com essa finalidade, da pesquisa. A avó dele comentou que ele não Isso, foi ele pra era cá, ele médico, era trabalhava. certeza. E ele veio pra cá, ele não era daqui, ele veio. Mais ou menos nessa data. Então agora vamos ter que dar uma de detetive. Bem-vindos ao museu. Pessoal da Matriz. Ah, sim, pessoal da Matriz. Então, do nome que você tinha falado, eu encontrei algo. Isso. Não tem as revistinhas pornô aqui, não? Não. Mas que coisa, cara. Esses são os arquivos? Sim. Mas é a única coisa que eu consegui encontrar. Com essa assinatura, a gente pode coligir os arquivos dos quais condizem com esse tal de Bolívar aí. Agora é o seguinte, a gente podia comparar as coisas, esses arquivos com os da Santa Casa, se tiver algum lá. O negócio é o seguinte, quanto mais material a gente ter pra estudar esse cara, mais fácil fica de identificar ele. É o que a gente tem, então. A gente tem que ir atrás do que a gente tem. Você pode ir com a gente? Posso acompanhar vocês, sim. Dias depois, a Bisa chama Murano para conversar e revela que descobriu o sítio em que morava Ofélia. Foi muita alegria e empolgação. Havia uma possibilidade. Murano vai até o sítio e encontra a velha máquina de costura. A máquina para Ofélia era a vida. Um compartimento debaixo da máquina e o diário enrolado numa colcha de retalhos. Capa vermelha, recortes, colagens, bilhetes se espalham por cima da máquina quando Murano manuseia. Murano pega o diário e na capa o nome, Ofélia. Seu coração bate forte. Folheando o diário, constata como verdadeira a história que Ofélia teve um filho com o Dr. Marcelo, casado com Marina, uma Bolívar. Eu recolhi os trabalhos no tempo determinado
e constatei que a história de Henry era falsa. Não tinha mais veracidade diante do diário de Ofélia e fatos. Resolvi chamar Henry para conversar e mostrar que as verdades reveladas pelo diário de Ofélia, mas ele não aceitou. Os escravos também construíram a riqueza da cidade. Esse era o tema do trabalho, que nunca foi apresentado na escola em PowerPoint, para todos os alunos como queríamos. Os problemas, dificuldades não permitiram, mas para nós foi uma história que não sai dos nossos pensamentos. Aprendemos muito com isso, e com os personagens que fizeram a história dessa cidade. Vai, Rodrigo, vai. Vai, vai. Ela dormiu no calor dos braços. Eu acordei sem saber se era um sonho. Qual é o desejo dele? Desejo dele? Pessoal, interno dele. Vamos falar um pouco do interno dele. Isso tudo que você falou é a aparência dele. Pelo menos a reputação dele, é aquela imagem que ele gostaria de fosse. A duna pode ser um canto estranho, morando numa mente só. A duna há de ser a voz da soprano, cordas fortes, coço e pó. A duna pode ser um urso ferido, com vergonha de chorar. A duna pegou medo ao perigo, vem correndo e pular. A duna pertenceu à tribo dos Locks, isso há muito tempo atrás. A duna me cuspas, a duna me cales, a duna não me faz sofrer. Nunca me cuspas, nunca me cales, a duna não me faz sofrer. A duna pode ser um berço de ouro, soterrado em maldição. Se você parar, fica mais legal se continuar o movimento. Poder as mãos do tesouro. Esse. Não, deixa. Eu vou ter que segurar um pouquinho mesmo. É que vocês estão fazendo for pedido. Vai ser normal. Vê você também. Cadê a tampa do sangue? Tá ali na pontinha do banco. Você sujou sangue? Não. Gustavo, vamos gravar isso assim, coisa. A gente conhecia as Câmera não foi.
Sabe qual a rostinha dela? Um dia a rebeldia ocupa a cidade. Gravando. Poder significa nada. Eu não vou mais falar sobre essas coisas. Por que não? Já tem pra que a gente vai passar na sala? Por favor, eu não quero mexer nessas histórias. Eu não quero. É uma coisa que tem que ficar no passado. Por favor. Por favor. Corta, Letícia, engole o ronco, pia. Que off, senhores. Digam alguma coisa. Camerão foi, claquete, João. Gravando! Um braço de Deus debruçado sobre mim. Teu peso pode achatar mil canhões ou flutuar pelos confins. Muito buraco. Pode vir A Raquel ficou parada. Aqui, ó. Mas eu não vou. Passa a mão no cabelo. Tem que fazer. Olha, é o único jeito, não vai ter jeito. É a única coisa que eu pensei. Alguém tem alguma coisa melhor? Vamos fazer uma gravação pra estourar isso aí. Vamos fazer uma gravação. Vem, ó. Corta. Isso, e muitos dados se perderam. Não fala que muitos dados foram apagados intencionalmente, não. Muitos dados se perderam nessa época. Veja que nós estamos falando de uma época em que muitas famílias se mudaram, voltaram para suas terras, deixaram suas terras, mudaram seus ramos. Muitas informações se perderam nesse momento. Você quase conseguiu, cara. É um aranhão. Deve ter um saco gigante. Deixa de ser. Essa máquina é de quem, né, filho? Pode ser sua. Essas são muitas variáveis isso aí que eu vou entrar no set. Gravando! A gente ia continuando um caminho meio tortuoso, mas embora os empecilhos, a gente conseguiu com muito foco e determinação atingir a arte, o cinema que eu tanto busco. Gostaria de agradecer principalmente ao meu filho João, meus atores, em especial o Matheus, porque o Matheus é o cara que A duna pode ser um canto estranho, morando numa mente só. A duna há de ser a voz da sua. Olha lá, tem que ser isso aí, tá vendo? Esse violento nas costas. Poucos pedaços, tá? Aí. Tá vendo? Começa a fazer uma pintura. Começa a desenhar o personagem, ó. Com vergonha de chorar. A duna é perder o medo ao perigo. Vem pra cá. Vem cá ver. A duna pertenceu à tribo dos Locks, isso há muito tempo atrás. A duna me cuspas, a duna me cales, a duna não me faz sofrer. Nunca me cuspas, nunca me cales, a duna não me faz sofrer. A duna pode ser